Amém, querido? A paz do Senhor a todos que estão aqui, a todos que estão aí na sua casa. Que Deus abençoe a tua vida. Feche seus olhos. A Bíblia diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria no meio. Então eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor está aí na tua casa, no meio da tua família. Porque o melhor, querido, é estar na presença de Deus. O melhor é estar na presença de Deus. Então esqueça o que você tem para resolver amanhã, o que você tem para resolver depois desse culto. Esteja buscando a presença dEle, a unção, a graça. Porque muitas vezes, querido, escuta o que eu vou falar para você, você que está aqui, você que está aí na sua casa. Que muitas vezes o fato de Jesus estar no barco não significa ausência de tempestade, mas significa que o barco jamais vai afundar. Então não é porque Jesus está no barco que você não significa ausência de tempestades, mas é o que significa que o barco jamais vai afundar. Então, querido, que você possa, independente da circunstância, independente daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando, se Jesus está na tua vida, se Jesus está na tua casa, se Jesus está na tua família, jamais o inimigo vai trazer derrota sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Então entenda que sempre será melhor estar na presença do Senhor. Sempre será melhor estar buscando a Deus. Então, que o Senhor possa fazer morada no teu coração, morada na tua vida. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor, não é porque o que nós temos, o nosso conhecimento. Mas a Bíblia afirma para nós que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então não é pelo que temos, não é pelo que somos, não é pelo nosso entendimento, não é pela nossa inteligência, mas é Cristo nas nossas vidas, que nos traz a vitória, que nos traz a bênção e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, continua com teus olhos fechados, coloca a mão no teu coração, consagra esse dia na presença do Senhor, a tua casa, a tua família, consagra esse tempo e entrega o teu melhor diante do Senhor. O melhor diante de Deus não é aquilo que está sobrando, mas é aquilo que está sobre a tua vida, aquilo que você está entregando de melhor para Ele. Porque o melhor, querido, é nós entregarmos um louvor, uma adoração verdadeira do nosso coração. Não importa se eu canto bem, se eu toco bem, se eu prego bem, se eu conheço a palavra, se eu manejo bem a palavra, mas se eu não buscar a presença de Deus, se eu não fizer isso com zelo, se eu não fizer isso com adoração, se eu não fizer isso com excelência, nada disso tem razão. Então entrega o teu melhor para Deus essa noite, entrega o teu melhor para o Senhor essa noite. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Aqui nós estamos, Senhor, para entregar o nosso melhor diante de ti, Pai. Que a tua bênção, o teu cuidado, o teu amor esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que venha sobre nós, Senhor, o teu cuidado, Pai. A tua graça, o teu poder, a tua unção, a tua paz, a tua alegria venha sobre as nossas vidas, Pai. Porque, Senhor, nós somos mais do que vencedor em Ti, Senhor, em Cristo Jesus, Pai. Por isso que o melhor que nós temos, nós entregamos diante de Ti. Mantenha os céus abertos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, Senhor, espiritual, Pai, para que possamos
te louvar, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém, glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor, que é o único digno de todo louvor e toda adoração, porque sem Ele nada nós podemos fazer, e nós nos rendemos aos Teus pés, Senhor Jesus, porque somos totalmente dependentes de Ti, Senhor Jesus. Precisamos de Ti o tempo todo, Senhor. Oh Deus, receba a nossa adoração, Pai. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Sim, Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais que mil, que qualquer outro lugar, Jesus. Estamos atraídos pela Tua presença, Senhor Jesus. Totalmente atraídos por Ti, Senhor Jesus. É o melhor lugar que nós podemos estar, é na Tua presença, Senhor Jesus. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Quantos foram atraídos por esse amor? Diga! Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua
Jesus, só temos a Ti, Sem Senhor. medo eu vou. Sim, Deus, sem medo, Senhor. Sem medo eu vou. Sem medo, Senhor, porque sabemos que podemos confiar totalmente em não Ti, se Senhor. apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Diga! Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apaga. Comece a profetizar sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil. Fogo de Deus, o teu fogo, Deus, Deus, Deus. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Adore Ele, adore Ele. Adore, adore. Não deixe nunca essa chama. Não deixe nunca essa chama se apagar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa chama, querido, jamais pode se apagar nas nossas vidas. Nunca vou me acostumar. Essa chama, ela jamais pode se apagar. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, mas essa chama, ela tem que estar sempre acesa, sempre ardendo no teu coração, dentro de você. Porque quando nós perdermos essa chama, se nós deixarmos ela se apagar, aí nós perdemos a esperança, aí nós perdemos a fé, aí nós deixamos de acreditar naquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quando nós deixamos essa chama se apagar, nós estamos dizendo: acabou, não tem mais nada para mim fazer. Quando nós deixamos essa chama se apagar, nós estamos colocando Jesus na cruz de novo. E nós estamos declarando sobre a nossa vida que os propósitos de Deus não se cumprirão mais na nossa vida. Então não deixe nunca essa chama se apagar. Não deixe nunca. Porque é essa chama que nos atraiu. É essa chama que atraiu as nossas vidas. Quando um dia nós estávamos lá perdidos, sem acreditar em nada, sem crer em nada, essa chama acendeu dentro do nosso coração. E o Senhor nos resgatou. Assim como o Senhor falou com Moisés naquela chama ardente, naquela sarça. Um dia o Senhor nos chamou, querido. E Ele nos confiou essa chama. E Ele confia em mim e em você, para jamais deixar essa chama se apagar. Jamais. Dentro de você, dentro da sua casa e dentro da sua família. Essa chama, ela se chama Jesus de Nazaré. Jesus Cristo. O Salvador, o Redentor, o Libertador, o Restaurador. Então jamais deixe essa chama se apagar dentro de você. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Você pode se assentar, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão assim. Diga para ele assim, olha nos olhos dele e diga assim: o vento
que derruba outras aves é o mesmo que leva a águia para mais alto. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Você entendeu? O mesmo vento que derruba outras águias é o mesmo vento que faz a águia voar mais alto. Esse é o tema da minha palavra. Por quê, pastor? Porque quando o vento bate, quanto mais forte o vento, mais alto a águia voa, sim ou não? Então, quanto mais dificuldade eu tenho, mais o Senhor vai me levantar mais alto ainda. Quanto mais lutas, quantos mais obstáculos eu tenho, mais o Senhor vai me levantar, vai me sustentar e vai me guardar. Agora, se é outros, quando a luta vem, quando o obstáculo vem, o que acontece? A pessoa fica derrubada, sim ou não? Agora, se eu sou águia, o vento que derruba outros é o mesmo que vai me levar para mais alto. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo essas coisas na minha vida, quando eu entendo por que lutas, por que dificuldades, é porque algumas lutas, algumas dificuldades vão derrubar aqueles que não têm Cristo. Mas aquele que tem Cristo, as mesmas lutas que derrubaram aqueles, vão me fortalecer e vão me levar para mais alto. Essa é a diferença. O vento forte derruba outras aves. Mas é esse mesmo vento que leva a águia a voar mais alto. Se você parar para pensar e analisar, você vai ver que é exatamente assim. É exatamente assim. Porque a águia é uma ave forte e corajosa. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem cara. Cara ou rosto? Qualquer um, né? Hoje é quinta. Se fosse domingo, seria rosto, né? Então olha para o teu irmão e diga assim: você é uma águia forte e corajosa. Então, se eu sou essa ave forte e corajoso, então não é qualquer vento que vai me derrubar. Não é qualquer tempestade que vai me derrubar. Não é qualquer obstáculo que vai me derrubar. Não é qualquer coisa que vai derrubar. Porque quanto mais o vento bate, quanto mais forte o vento, mais alto o Senhor me leva. Para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Então, a águia é uma ave forte e corajosa. E quando o vento aumenta, ela não desce, ela sobe. Então, quanto mais luta você tiver, aguenta firme. Porque quanto mais luta, quanto mais obstáculo você tiver, mais alto você vai voar. Quanto mais obstáculos você tiver, quanto mais lutas você tiver, fica tranquilo. Porque você vai voar muito mais alto do que você pensa ou imagina. É porque as pessoas pensam assim: pastor, mas eu estou em Cristo. Eu abri o culto dizendo: se Cristo está no teu barco, se Cristo está no teu barco, querido, não significa que você não vai passar por tempestades. Significa que teu barco não vai afundar. Então não é porque eu estou em Cristo Jesus que eu não vou ter luta, que eu não vou ter obstáculos, que eu não vou ter tempestade. Mas todos esses ventos, eles não vieram para me derrubar, mas para me fazer mais forte e corajoso.
para que o Senhor possa olhar para mim e dizer: esse é servo fiel, que permanece, e que eu possa levantar ele o mais alto possível. E aqui não é para te exaltar, não é para te achar, não, eu sou bom. Não, quem é bom na tua vida é Cristo. Quem te dá força para você voar mais alto contra o vento é Ele. Quem te fortalece é Ele, porque nós não somos nada, mas Cristo é tudo na nossa vida. Então, quanto mais o vento bater, quanto mais forte for, algumas aves vão cair, vão ser derrubadas. Mas eu creio que eu e você vamos voar mais alto, e 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 mais alto. Quando o vento bater mais alto, nós vamos voar. Mais alto nós vamos chegar. Mais longe nós vamos chegar. Mais forte nós vamos chegar. Mais corajoso nós vamos ser. Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem serve a Cristo. Essa é a diferença de quem é águia e de quem é ave. Porque a diferença de outras aves é que a luta vai chegar, o obstáculo vai chegar, eles vão desistir no meio do caminho. Mas quem é águia, querido, vai voar mais alto. Essa é a diferença. É como eu falei, o tema da minha mensagem: o vento que derruba outras aves é o mesmo que leva a águia para mais alto. Abre aí a tua Bíblia, em Isaías 40, 31. Quem achou? Isaías 40, 31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando chega o tempo, querido, de renovar as forças, essa ave, a águia, ela se recolhe e deixa ser renovada, deixa Deus renovar tudo nela. E depois dessa renovação, ela volta a voar com ainda mais força. O que eu quero dizer para você? Que vai ter dias que nós vamos ter que se recolher. Diga para o teu irmão assim: vai ter dias que nós vamos precisar se recolher. Sim ou não? Você está sempre forte? Sempre corajoso? Tem dias que a gente tem que se recolher. Tem dias que a gente tem que ficar quietinho. Tem dias que a gente tem que esperar Deus nos renovar. Tem dias que Deus tem que trabalhar na nossa vida. A águia, ela faz isso. A águia, que é a ave que voa mais alto, quando mais vento tem, mais alto ela sobe, mais longe ela vai. Mas chega um tempo que ela precisa se recolher. Chega um tempo que ela precisa renovar as forças e se recolhe. E quem de nós, em algum dia, a gente não precisa se recolher? Quem de nós aqui já não se recolheu um dia, ficou quieto, ficou recolhido, esperando Deus nos fortalecer? Quantas vezes, querido, você se recolheu, chorou? Quantas vezes? Quantas vezes você já... Aí, você que está aqui, você que está aí na sua casa, quantas vezes você já teve que se recolher? Agora, quantas vezes você voltou mais forte? Quantas vezes você, com todos os ventos, com todas as tempestades,
você veio renovado e voou mais alto. A águia também é assim, ela se recolhe e deixa Deus fazer tudo novo na vida dela. Assim é na nossa vida também. Assim é na vida de um vencedor. Quanto mais o vento bate, quanto mais forte o vento, quanto mais forte a tempestade, quanto mais forte a luta, mais alto nós vamos voar. Mais alto nós vamos chegar, mais longe nós vamos chegar. Mais alto. Agora tem uns que são derrubados com o vento. Tem uns que são derrubados. Tem uns que acham que tudo acabou, que tudo se entregou na sua vida, na sua casa, na sua família. É assim. Mas depois da renovação, depois que o Senhor nos renova, nós voltamos a voar mais alto do que pensamos ou imaginamos. Quem já não passou aí por uma tempestade forte e já não voltou mais forte do que era antes? Quem já não passou por uma luta e não voltou mais forte? Quem já não viveu situações e não voltou mais forte? Por quê? Porque é quando a gente se recolhe e o Senhor renova as nossas forças. Porque a própria palavra de Deus diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águia, correrão e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quem espera no Senhor, querido, quem espera no Senhor recebe nova força. Sabe quando nós cantamos aqui, que essa chama, ela não pode se apagar na nossa vida? É essa chama que faz com que a nossa força seja renovada. É essa chama que faz com que a gente seja renovado todos os dias. É essa chama, é essa presença de Deus na nossa vida, que não nos deixa de nós não termos lutas e dificuldades. Mas é essa força que nos renova. É essa chama que renova as nossas vidas. Quem espera no Senhor, renova as forças. Essa é promessa e é uma promessa verdadeira e vale para nós até hoje. Vale para mim e para você hoje. Então, muitas vezes a gente acha, não, mas o vento está forte, a tempestade está forte. Fica firme, porque você é a águia. Você vai voar mais alto. Você é a águia. Você não é aquelas aves que, quando o vento bate, coloca ela para baixo, derruba. Mas você é águia, e quando você é águia, quando você entende o que é ser águia diante do Senhor, é ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. É você entender que a sua força vem dEle, que os seus sonhos e os seus projetos vêm dEle. Então essas coisas todas, elas acontecem, querido. A tempestade vem, mas para uns bota para baixo. Mas para outros, é para as pessoas voarem mais alta. E você é águia. E muitas vezes não é porque nós se recolhemos ou ficamos recolhidos, não é porque nós somos derrotados. É porque nós estamos esperando o Senhor renovar as nossas forças. É eu e você entender que muitas tempestades vão botar aves para baixo. Mas se eu entendo que eu sou águia em Cristo Jesus, eu vou voar cada vez mais alto.
eu vou voar mais alto. Os meus sonhos, os meus projetos, os propósitos de Deus, tudo vão se cumprir na minha vida. Porque quem espera no Senhor recebe uma nova força. Recebe uma nova força. E essa promessa é para mim e para você. E ela é verdadeira nos dias de hoje. Quantas pessoas que passam por lutas e por dificuldades, e o tempo vem, a tempestade vem, o vento forte vem e derruba. Porque não são águias, são aves comuns. E sendo aves comuns, o vento vem e derruba mesmo. O vento vem e derruba, coloca para baixo. Mas aqueles que são águias em Cristo Jesus, quando a tempestade vem e o vento está forte, ele sobe mais alto. Essa é a diferença. Se aqui, como eu anotei, se o dia amanheceu difícil, Deus te levanta. Se o dia amanheceu difícil, Deus te levanta. E se o teu coração está cansado, Deus te fortalece. É assim. Se a tua caminhada parece pesada, Deus te sustenta. Deus te sustenta. E se o Senhor não porque Ele não te abandona. Ele não te abandona porque você confia nele. Ele não abandona aqueles que confiam nele. E aqui eu anotei, Ele te dá visão clara. Ele te dá uma visão clara. Ele traz ânimo renovado e passos firmes e fortes em direção a Cristo Jesus. Só quem é águia entende isso. Só quem é águia vai entender. Ah, então é por isso que eu estou passando essas lutas. É por isso que eu estou passando essa tempestade. Por isso que os ventos estão fortes sobre a minha vida. É porque você é águia. O Senhor, Ele quer te levar para mais alto. Ele quer te levar para um nível maior de entendimento, de conhecimento, de fortalecimento. De você ser forte e corajoso quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem o obstáculo. Essa é a diferença. A gente precisa entender o que eu sou. Eu sou uma ave qualquer? Ou eu sou águia? Eu sou qualquer ave? Ou eu sou uma águia criada e sustentada pelo Senhor? Que mesmo quando eu me recolho, é porque o Senhor está me fortalecendo na minha caminhada. Só quem é águia, querido, vai entender quando se passa a luta, quando se passa obstáculos, quando o gigante se levanta. Só quem é águia vai entender. Eu sei que essa luta, que esse obstáculo, que esse gigante é só para me fortalecer cada vez mais em Cristo Jesus. É só para mostrar que eu sou mais do que vencedor nele, em Cristo Jesus. Essa é a diferença de quem busca em Cristo. Porque tem aqueles, querido, que qualquer vento derruba, coloca para baixo. Que não quer mais saber da igreja, não quer mais saber disso, não quer mais saber daquilo. Desiste dos sonhos, dos projetos, desiste da família, desiste de tudo. E o Senhor, Ele te dá uma visão clara e te traz ânimo renovado para que os teus passos sejam firmes e fortes na direção dEle. Isso é só para quem é águia. E hoje Deus está te chamando para você subir mais alto. Hoje Deus está te chamando para você subir mais alto. Entender que não é porque você está recolhido, que você é fraco, que o vento te derrubou. É que mesmo quando o vento vem forte, mesmo quando a águia está na luta, mesmo quando ela está ali sem força, ela se recolhe e deixa Deus fazer tudo na vida dela. Renovar suas forças, renovar suas asas,
o bico é diferente. Então tudo isso faz toda a diferença quando nós entendemos isso. O que eu sou hoje? O que eu sou? Eu sou águia ou sou uma ave comum? O que eu sou? Porque hoje ele está te dando uma visão clara para você definir o que eu quero para a minha vida ainda em 2025. O que eu quero para os meus sonhos, para os meus projetos. O que eu quero para a minha vida. O que eu quero para a minha casa, para a minha família. Eu quero voos altos, mesmo o vento batendo, mesmo sendo um vento forte. E eu quero voar mais alto, eu quero me fortalecer em Cristo. Eu quero ser uma ave que, cada vez que o vento bate forte, eu quero subir mais alto. Ou eu quero ser uma ave qualquer, que quando o vento bate, eu desmorono e vou lá para baixo. O que eu quero? Qual é a visão clara que o Senhor está te dando hoje? O Senhor está mostrando para você o quanto você é águia. Porque se até agora você não desistiu, até agora você não parou, é porque o Senhor está te mostrando que você é uma grande águia. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa a luta, não importa o obstáculo, você vai voar mais alto. E Ele que está te fortalecendo, renovando cada passo que você dá. Hoje Ele te chama para subir mais alto. Hoje Ele te chama para você subir mais alto. E mais alto, e mais alto, e mais alto. Ele é a sua força, o seu cuidado e a sua segurança. Pergunta para o seu irmão aí. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. O que você se identifica hoje? O que você se identifica hoje? Qual é a tua identificação? Ah, pastor, mas eu já passei por muitas coisas. E você se ergueu ou ficou derrubado? Ah, mas eu já vivi muitas coisas, mas você se ergueu, voou alto, ou você ficou derrubado? Você desistiu da tua casa, da tua família, do teu sonho, dos teus projetos, dos teus sonhos, daquilo que Deus tem para você? O que você se identifica nessa noite? Porque o Senhor Jesus, Ele é a sua força. Ele é o teu cuidado, Ele é a tua segurança. Mas isso não significa que vai ter dias que você vai ter que se recolher, para que Ele possa trabalhar na tua vida, para que Ele possa te fortalecer e que Ele possa te encorajar para você seguir voando e indo mais alto. Não porque você é bom, não porque você é o melhor, mas porque Ele cuida de você e Ele dirige os teus passos. E Ele firma os teus passos em Cristo Jesus. Não é porque você tem uma luta, uma dificuldade, querido, que vai fazer com que você seja derrubado por isso. Não é. Sabe que Deus é tão bom, mas tão bom. Tem alguma novidade nisso, não? Não tem. Mas Deus é bom. Deus é muito bom. Sabe por quê? Porque terça-feira eu recebi o melhor presente deste ano. Terça-feira eu recebi a melhor notícia deste ano. Lembra que no início do ano, qual é a palavra que Deus tinha dado para nós? Que seria um ano de conquista, sim ou não?
E tinha dias, querido, que eu tinha que me recolher para o Senhor me fortalecer. E nessa terça-feira eu recebi a melhor notícia desse ano. O Júnior está voltando para Curitiba. Está bem pertinho agora. Ele e a Paula. Hoje, se eu pegar um avião aqui, em 1 hora eu estou lá. No máximo, 1h30, 1h40, eu estou na casa dele já. Então eles estão voltando para cá, estão voltando para mais perto. Coisa que eu pego o carro aqui, em 6, 7 horas, eu estou lá na casa dele. Coisa que antes, para mim, era muito difícil. Mas o Senhor é tão bom, querido, mas tão bom, que terça-feira ele veio com essa notícia para a gente. A Paula está sendo transferida aqui para Curitiba e eles estão vindo morar aqui. Eu já falo em Curitiba porque para mim é muito mais perto do que 2.200 quilômetros. Curitiba dá 800 quilômetros, nem dá 800, né? Dá 750. Então é muito rápido. É muito perto. Então tem dias que, o que eu quero dizer para você? Mas teve dias, querido, que eu tive que me recolher. Para o Senhor me fortalecer. Para o Senhor dizer, eu que cuido e dirijo os teus passos. Eu que te fortaleço. Então essas coisas é que a gente entende o que eu sou. O que define na minha vida se eu sou águia ou se eu sou uma ave qualquer? O que me define? O que me define? Fica de pé. Porque Ele é que cuida de você. Ele é a tua força, Ele é o teu cuidado e Ele é a tua segurança. Ele te dá uma visão clara, querido. Ele renova o teu ânimo. E Ele firma os teus passos. O que define você? Você é águia ou você é uma ave qualquer? E quanto mais o vento forte bate, mais te derruba. Ou você é uma águia que quanto mais o vento forte, mais você sobe. Mais você vai para o alto. Feche teus olhos. Você que está aqui, você que está aí na sua casa. Quantas vezes você se recolheu? Quantas vezes você se recolheu? Quantas vezes o Senhor já renovou as tuas forças? Quantas vezes, querido? Quantas vezes Ele já firmou os teus passos? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quantas vezes o vento bateu, o vento forte veio, o vento forte bateu, mas não te derrubou, te levou para mais alto. Quantas vezes o vento bateu, quantas vezes o vento forte bateu, mas não te derrubou, mas te fortaleceu, te fez mais forte e mais corajoso. Para pensar. É que muitas vezes a gente esquece quem nós somos. E o Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer para você que você não é uma ave qualquer. Que você é uma águia. E que independente do vento, independente da tempestade, alguns vão ser derrubados.
o Senhor vai levar para mais alto. E aqui, não estou dizendo porque você é melhor. Eu estou dizendo porque o Senhor tem propósito naqueles que são águias. Aqueles que esperam no Senhor e que renovam as suas forças. Não é porque um dia você se recolheu, não é porque um dia você se retraiu, não é porque um dia você ficou em silêncio, que você não é águia. Porque até a águia, ela se recolhe, até o Senhor se fortalecer e fazer tudo o que precisa ser feito nela. Assim é na tua vida. Assim será na tua casa. Pastor, mas por que tanta luta? Porque você é águia. Por que tanta dificuldade na minha casa? Porque você é águia. Por que tanta luta no meu trabalho? Porque você é águia. Por que os meus sonhos ainda não se realizaram? Porque você é águia. Por que as coisas ainda não aconteceram na minha casa? Porque você é águia. E o Senhor está te fortalecendo. O Senhor está te dando força, está te encorajando. Para que você possa voar mais alto. Para que você saiba que você não é uma ave qualquer. E o inimigo, ele sabe que você não é uma ave qualquer. O diabo, ele sabe que você não é uma ave qualquer. Ele sabe que você se chama águia. E a águia, quanto mais o vento bate, mais ela sobe. Quanto mais o vento bate forte, mais ela sobe. E assim é a sua vida, assim é a sua casa. O que você se identifica? O Senhor, Ele não te abandonou. Sabe por quê? Porque Ele confia em você. Sabe por que o seu coração está cansado? É porque o Senhor quer te fortalecer. Sabe por que tem dias difíceis na tua vida? É porque o Senhor quer te levantar. Porque quem espera no Senhor recebe nova força. Porque quem espera no Senhor recebe nova força. É assim. É dessa forma que o Senhor trabalha. É desse jeito que o Senhor trabalha. Não é porque Ele está na tua vida que o vento forte não vai bater. Não é porque Ele está na tua casa que o vento forte não vai bater. Mas é porque Ele está lá, que é para te fortalecer, para te encorajar, dizer, fica firme, porque esse vento só vai te levar para cima. Essa tempestade só vai te levar para cima. Essa luta só vai te levar para cima, porque você é águia. Aqueles que não são, quando o vento bate, derruba. Quando o vento forte vem, derruba. Derruba. Mas aqueles que esperam no Senhor, as suas forças serão renovadas. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqui tem águias. Aqueles que estão assistindo também são águias. Aqueles que vão assistir também são águias. Senhor, eles vão voar cada vez mais alto, cada vez mais forte. Quanto mais o vento forte bater, mais eles vão subir. Quanto mais a dificuldade vir, mais eles vão subir. Porque é o Senhor que cuida, é o Senhor que corrige os seus passos. É o Senhor que fortalece eles, ó Deus. Pai, que essa noite eles possam, Senhor, entender que verdadeiramente eles foram chamados
para subir mais alto. Para subir mais alto, para subir mais alto, para subir mais alto. Para serem fortes e corajosos, para crescer, para avançar, para romper. Senhor, em nome de Jesus, que esse vento que derruba muitos, seja para eles, Senhor, a força para eles subirem cada vez mais alto, em direção a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Só quem é águia vai dar uma forte salva de palmas para Jesus e vai dar um glória a Deus bem alto, bem alto. Aleluia! Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem uma carinha de águia. Amém? Aí olha para ele agora e diga assim: você que está aqui, você que está nessa casa, diga assim: eu sabia que é por isso que você voa alto. É por isso que você voa alto. É por isso que você está aqui, é por isso que você está nesse culto, é por isso que você está nos assistindo. Sabe por quê? Porque você tem uma carinha de águia. Por isso. E você vai ser forte e corajoso cada vez mais para o Senhor te levar mais alto, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Águia, águia. Você é uma águia. Amém? Você não é uma ave qualquer. Você é uma águia. Quando alguém disser para você que você é fraco, você vai se lembrar dessa palavra e dizer: não, Senhor, eu sou uma águia. Independente do vento, eu vou subir mais alto, cada vez mais alto, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus, querido. Pastor Celso, amanhã, 7h30 da manhã, palavra abençoada, nos fortalecendo com a palavra de Deus. Eu preciso reorganizar algumas coisas aí, mas eu prometo para vocês que toda vez que der, eu vou estar lá na rádio fazendo o programa, que vai ser bênção de Deus. Foi terça, né, que eu fiz o programa, não foi? Foi terça? Foi terça? Terça-feira que eu fiz. Segunda, né? Foi bênção de Deus, querido. Palavra abençoada de Deus. Palavra que até hoje ainda está ecoando no meu coração. Mas eu vou voltar, e cada vez mais forte, porque eu sou águia. E essa palavra falou muito comigo. E eu vou voltar cada vez mais forte, em nome de Jesus. Amém? Domingo, 19 horas, a nossa Santa Ceia. Domingo, 19 horas, Santa Ceia do Senhor. Não é da Igreja Batista Maranata, não é de Batista, não é de Assembleia, não é de... que mais? É do Senhor, né? É do Senhor, em nome de Jesus. Vem estar conosco. Venha renovar a tua aliança, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.